Bom, a gente aqui tem duas boas notícias aqui do Internacional aqui neste domingo. O Inter que não treina hoje no CT Parque Gigante, mas eu quero te trazer algumas informações de bastidores que a gente tem sobre o Borré, que jogou ontem com o Werder Bremen, entrou faltando 4 minutos, e ainda quero te falar um pouco mais sobre essa possibilidade de ele vir de maneira antecipada, e também quero te falar sobre algumas buscas do Inter ainda dentro dessa janela de transferências. Ontem o Kudê falou exatamente e de maneira aberta sobre as buscas de um lateral esquerdo, de um goleiro e também de um primeiro volante que todo mundo já sabe, e no vídeo de hoje eu quero te trazer todas essas situações. Então, antes, roda a vinheta. Bom dia, Colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar aqui também o sininho de notificações, que é muito importante. Estou gravando aqui na zona mista do Inter, ainda no dia anterior a partida contra a equipe do Ipiranga de Erechim, onde o Inter venceu por 3-0, mas eu quero te trazer aqui alguns detalhes, alguns bastidores que eu não consegui falar tudo, por exemplo, no vídeo de ontem, tá bom? Primeiro, nesse domingo, tá? Tu tá assistindo esse vídeo no domingo, o Inter não treina, tá? O Inter tá de folga hoje, só se representa amanhã, na segunda-feira pela manhã. Possivelmente vai ser um treino aberto para a imprensa, porque na quarta o Inter tem um jogo bem importante, bem chato, diga-se de passagem, contra a equipe do Guarani de Bagé. Vai ser uma viagem desgastante, o Kudê possivelmente vai poupar alguns jogadores, alguns atletas devem ser poupados certamente, porque no sábado o Inter já tem um jogo no estádio Beira-Rio contra a equipe do Caxias, que é um confronto tanto quanto mais complicado, tá bom? Mas eu quero te trazer aqui algumas boas notícias por parte do Internacional nesse momento, que é a primeira, a relação com a janela de transferências do Inter. Tá? O próprio Eduardo Kudê falou sobre estar ilusionado, né, com esse time que o Inter está montando nesse momento, né, ele já disse das peças que tem nesse momento, né, de estar muito ilusionado, mas com os reforços que ainda vão chegar, vai ficar ainda mais ilusionado. E aí 3 posições ele falou hoje, de maneira aberta, e ontem para ti no caso, que é a busca sobre o lateral esquerdo, sobre goleiro e também, por exemplo, sobre a busca de um primeiro volante. E aí eu quero destacar primeiro a questão do Thiago Maia, que ontem eu já tinha te falado que é uma negociação que ainda não está acontecendo, né, não está andando para frente, porque o Flamengo quer trazer uma peça de reposição. Sim, eu falei também ontem no vídeo para ti que essa peça de reposição é o Gregor, jogador que hoje está na equipe do Inter Miami dos Estados Unidos e que em dado momento inclusive já foi especulado no Internacional. O Inter sabe dessa situação e o que o Inter está fazendo? O Inter está indo ao mercado atrás de outras possibilidades, atrás também de um primeiro volante brasileiro, todo mundo sabe, em função da taxa de estrangeiros do Inter, que hoje tem 9, o próprio Depena, que é um jogador que em dado momento foi colocado ali para ser negociado, né? Ele quer seguir no Inter, ele quer garantir o espaço dele no Inter, ele quer reconquistar esse espaço, o próprio Kudê está dando margem para esse tipo de situação, inclusive ajudando ele a tentar voltar a ser aquele Depena, por exemplo, de 2022, e com isso hoje o Inter tem 9 estrangeiros, isso porque o Borré ainda tem essa dúvida que eu vou falar ao longo do vídeo para ti, mas estrangeiros então tu pode descartar, tá? O primeiro volante vai ser um primeiro volante brasileiro, lateral esquerdo vai ser um lateral esquerdo brasileiro, goleiro vai ser um goleiro brasileiro, tá? Mas o Inter está muito atento às oportunidades de mercado, e aí uma situação em específico, estaduais, o Inter está mapeando o mercado atrás de destaques dos campeonatos estaduais, igual o Inter fez ano passado. O Inter quer fazer contratações também no estilo alemão, trazer um cara que estava sendo destaque, por exemplo, num time e trazer a um custo baixo. O Inter quer fazer algo parecido com o que fez com o Rômulo, que fez um belíssimo campeonato mineiro pela equipe do Atlético e chegou ao Internacional no status de compor elenco, mas logo ali garantiu ali algum certo tipo de espaço. E são jogadores que não custam absolutamente nada para os cofres do Inter. O Rômulo até custou agora 3 milhões e 600 mil, mas porque o Inter fechou em definitivo com ele, porque é um jogador também muito novo. Então o Inter também está avaliando essa situação de trazer jogadores destaques dos campeonatos estaduais. E aí tu pode ver lateral esquerdo, volante, enfim, goleiro, mas o Inter está atrás de jogadores desse perfil, de campeonatos estaduais, jogadores jovens com potencial de revenda que estão se destacando nos seus campeonatos regionais. Outra situação de contratação que o Inter também quer fazer, e o próprio Kudê falou isso na entrevista coletiva, olha, cada situação com o atleta muda diariamente. Então o que o Inter está analisando? Jogadores que do nada nos seus clubes viraram jogadores para compor elenco, ou perderam espaço, ou estão fora dos planos. O Inter está de olho no mercado, e o próprio Kudê falou sobre essa situação, olha, todo dia a situação com os jogadores muda, é algo diário que vem acontecendo. Então o Inter também está mapeando o mercado, por exemplo, nesse tipo de situação, tá? Atrás de jogadores também que estão fora de outros clubes, fora dos planos de outros clubes, tá bom? Esse também é um método de contratação que o Inter vai adotar.
Enquanto o Inter tá deixando essa negociação do Thiago Maia em stand-by, é um nome que o Inter quer, é o plano A do Inter, mas sabe que o Flamengo precisa primeiro contratar uma reposição. O Inter tá olhando outros volantes brasileiros, outros primeiros volantes que o Kudê gostaria. A gente sabe que o Kudê tem essa ambição, essa obsessão por parte do Thiago Maia, mas o Inter também tá olhando outras opções. Quanto à lateral esquerda, o próprio Kudê falou, olha, não tem um lateral esquerdo definido, a gente tá olhando diversos nomes, a gente não entrou em nenhum nome que, olha, é esse cara que eu quero, me traz esse. Não tem ainda, o Inter não definiu quem que vai ser o lateral esquerdo e pelo andar da carruagem eu acho que só vai vir após o Campeonato Gaúcho, tá? O Inter vai terminar esse gauchão com o René, o Inter confia muito no René, é um lateral muito confiável a nível brasileiro, isso aí não dá para descartar. O Tauelar é um jogador que já está negociado, mas se precisar, por exemplo, fazer alguma improvisação, como eu acho que vai acontecer na quarta-feira, porque eu acho que o René não vai jogar os 2 jogos, né? Porque depois tem o Caxias já no sábado, ele vai voltar a colocar, por exemplo, Depena como lateral esquerdo, acho que ele pode colocar inclusive um Robert Renan naquela posição, Dalla Corte quando voltar de férias, enfim, mas é algumas situações também que vão ser analisadas. E quanto a goleiro, o Inter vai buscar um goleiro, tá? Isso é informação, o Inter vai atrás de um goleiro. Por mais que o Antony, nesses 3 primeiros jogos que atuou, 2 jogos e meio para ser mais preciso, não tomou gols, não cometeu falhas, enfim, teve ali um errinho que outro, enfim, mas é um goleiro ainda muito jovem, mas o Inter quer apostar, o Inter não vai pagar para ver, o Inter não vai esperar, por exemplo, o Antony, por exemplo, chegar num jogo decisivo da Copa do Brasil, como tem, por exemplo, dia 28 de fevereiro, um jogo da primeira fase, jogo único, o Antony, por exemplo, toma um forango, que é do jogo, é muito jovem ainda, então o Inter não quer pagar para ver, assim como fez, por exemplo, com o Daniel lá em 2021, onde jogou um jogo único de Copa do Brasil, ele falhou e o Inter foi eliminado. O Inter não quer fazer esse tipo de situação, então o Inter vai atrás de um goleiro, mas um goleiro, como todo mundo sabe, brasileiro, que tem esse potencial de revenda, que não seja caro, pelo contrário, que seja muito barato. Inclusive, o Inter abriu espaço na folha com a saída do Kehler, que foi emprestado para o Vasco por empréstimo com opção de compra, exatamente para poder trazer esse goleiro. O Kehler, para quem não sabe, ganhava 350 mil por mês do Inter e o Inter abriu esse espaço na folha. Então o Inter tem esse espaço que não era, porque o Kehler não era um jogador que ia ser negociado, era um jogador que ia ser o terceiro goleiro do Inter ao longo da temporada e beleza. Mas agora com essa abertura de espaço que o Inter tem na folha, o Inter vai atrás de um novo goleiro. Inclusive, eu acho que é a prioridade que a direção do Inter está fazendo. Primeiro volante, goleiro e aí o lateral esquerdo. Mas que nem eu te falei, o lateral esquerdo, eles não acharam nenhum nome ainda que tenha brilhado os olhos. Todo mundo sabe, Alexandre da Juventus é o nome que brilha os olhos do Inter, mas isso todo mundo sabe que é uma negociação extremamente complicada, e aí diversos outros nomes já foram buscados, como por exemplo Mauro Júnior, Danilo Soares, Iago, que já está assinado o pré-contrato com a equipe do Bahia, foi buscado também, por exemplo, o nome do Eric, diversos nomes foram sondados. E além disso, outros tipos de contratações que o Inter vai fazer também é contratações de oportunidade de mercado no sentido de posições que o Inter não precisa. Por exemplo, meio armador. Apareceu ali um meio armador que o Inter quer, vai ser emprestado, está em imbróglio com o seu time, é um jogador que está terminando o contrato, é um jogador que por algum motivo vai sair do seu time ou está livre. O Inter vai fazer esse tipo de negociação também, tá? Mesmo que já tenha muitos para a posição, porque o Inter entende que vai disputar 3 torneios esse ano e é importante ter um plantel muito bem qualificado e um plantel longo, diga-se de passagem, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, te inscreva no canal, ativa o sininho de notificações, volto logo mais com novas informações. Valeu, falou e foi!